Bom dia, meu querido, minha querida. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Que você seja alcançado nessa manhã pela misericórdia transbordante de Jesus. Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus, nesse avivamento pela palavra. Essa é a quarta ministração e o título dela é Sede de Justiça e Avivamento. O texto que eu vou compartilhar contigo é o Salmo 119, versículo 40, que diz: Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Vamos ler e meditar nesse texto. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Eu destaco aqui essa palavra desejado, porque ela demonstra o que nós devemos ter com relação a viver a vida de Deus. Nós precisamos desejar, nós precisamos querer viver essa justiça de Deus em nossas vidas. Jesus ensinou aos discípulos: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós precisamos ter fome e sede por viver a vida de Deus aqui nessa terra. Como nós falamos na semana passada, nós fomos criados na santidade e para a santidade. E por isso, nós só funcionamos plenamente, 100%, vivendo em santidade, vivendo pela justiça de Deus e dando frutos de justiça. Para isso é necessário que eu e você tenhamos sede e fome por essa justiça. Nós precisamos desejar essa justiça assim como nós desejamos comer e beber. Alguns de nós podem jejuar até por mais tempo, mas é impossível ficar sem comer e beber. E é da mesma forma que o Senhor quer que a gente se alimente da sua justiça. Que essa justiça entre em nós, entranhe em nossas vidas. Que ela faça parte do nosso DNA. Que ela entre no nosso metabolismo, transformando o nosso interior. Isso eu digo no sentido espiritual, de transformar conceitos, preconceitos, ações, reações, pensamentos, intenções. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A justiça de Deus se encontra no Evangelho. E quando essa justiça ela entranha em nós, ela vai discernindo tudo em nossas vidas. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que vale a pena, aquilo que não vale a pena, aquilo que edifica, aquilo que não edifica. Essa é a justiça de Deus. Então, queridos, e assim, quando nós somos alimentados por essa justiça, nós produzimos o fruto do Espírito. Paulo nos ensina lá em Efésios 5:9, porque o fruto do Espírito consiste em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, se você quer agradar ao Senhor, eu acredito que você queira agradar ao Senhor, você precisa ter fome e sede por essa justiça de Deus. E quando nós entendemos essa justiça de Deus, nós invariavelmente seremos levados a sacrificar e a crucificar algumas coisas em nossa vida. Às vezes coisas que são até lícitas, mas podem estar te tirando do foco, podem estar ocupando um tempo ou uma energia demasiada na tua vida, e você se desconectando da fonte da vida que é Jesus. Então a justiça de Deus ela ordena a nossa vida, ela ajusta a nossa vida ao propósito eterno de Deus e à vida de Deus em nós. Amém? Como Jesus falou, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu amo o Senhor, porque Ele não nos mendiga pão. Ele nos dá com abundância. O Senhor nos farta, nos supre com abundância. Aleluia. Aquele que tem sede e fome será farto dessa justiça. Aleluia. Então, o nosso papel aqui é ter a fome, porque Deus tem o pão. Deus tem a justiça e a provisão para nos dar. Se você tiver fome e buscar, Ele vai te dar essa justiça. Como que significa? O que quer dizer isso na prática? Às vezes você e eu temos lutado com pecados, temos lutado com diversas coisas que não conseguimos vencer e transpor. Essa é a justiça humana.
A justiça humana se baseia na força de vontade, se baseia na força própria, na inteligência própria, nos métodos próprios. A justiça de Deus se revela no Evangelho, pela graça do Senhor. Quando você mergulha na graça, quando essa graça te envolve, te fortalece, te abraça, te perdoa e te limpa, ela te enche do Espírito. E aí você é capacitado a viver a justiça de Deus. Não na força, não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Essa é a justiça que precisa ser restaurada em nossa vida por esse avivamento. Não a justiça própria de achar que você é melhor do que alguém, de que você tem mérito em si mesmo. Não, o teu merecimento vem da cruz, vem de uma semelhança de Cristo. Quando você se conforma a Cristo, aí a graça te alcança e você passa a viver uma nova vida. Aleluia! Justiça de Deus em mim é viver cheio do Espírito Santo. Aleluia! E é por meio desse Espírito Santo que nós vivemos uma vida de justiça e de santidade, uma vida avivada por Deus. E essa sede, ela não pode ter fim, né? Jesus falou que quem beber da sua água jamais terá sede de novo. Mas não é sede de outra coisa. Quem beber da sua água jamais terá sede de outra bebida. Só vai querer beber da água dele, da vida dele. Então, assim, quem tem sede de justiça precisa beber sempre da fonte que é Jesus. O lugar secreto precisa estar funcionando todos os dias, para que essa justiça flua dele para mim e para você. Aleluia, é assim que nós vivemos. E aí nós fazemos aquela oração como os discípulos fizeram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Eu quero, Senhor, o pão da tua justiça. Aleluia, dia após dia na minha vida. Vamos responder ao texto. Eu preciso aumentar a minha sede por viver a justiça de Deus. Não posso me conformar com uma vida mais ou menos quando Ele me oferece a plenitude. Meu querido amigo e irmão, não se conforme com o mais ou menos de Deus. Mergulhe na intimidade, mergulhe na profundidade. Queira e busque sempre mais do Senhor para a tua vida. Aquilo que o Senhor tem reservado para você, vá atrás nele e alcance. Tenha fome, tenha sede pela justiça do reino de Deus. Jesus se entregou 100% para nós. Não é justo, não é justiça que a minha entrega para ele seja 70%, 80%, 20%, 1%. A minha entrega tem que ser tal e qual ele se entregou por mim, 100%. Espírito, alma e corpo, integralmente entregues nas mãos e no domínio e no governo do Senhor. Aleluia! Isso é justiça de Deus. Aleluia! Vamos orar nessa manhã em nome de Jesus, porque não há em nós justiça própria, não há em nós mérito por merecermos nada da parte do Senhor. Tudo Ele nos dá pela graça. O único mérito que existe em nós é a sua imagem e semelhança. Ou seja, veio dele mesmo, né? Então nós vivemos pela graça e pela fé do Senhor. E precisamos desesperadamente da sua justiça em nós para sermos avivados, para vivermos uma vida plena na presença de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz e que nos ensina o caminho da justiça e da verdade, Senhor. Nessa manhã nós oramos por mais fome, mais sede de justiça em nós, Pai. Nós queremos, Senhor, nos santificar mais e mais, ó Deus, na semelhança de Jesus, Pai. Pedimos, ó Pai, o enchimento do Espírito de justiça que há em Jesus. Espírito que nos guia a toda a verdade, que nos convence do pecado,
que nos leva sempre ao arrependimento. Senhor, que essa justiça em nós, Pai, produza constantemente arrependimento de obras mortas, ó Pai, para que a gente dê frutos de justiça, frutos da justiça de Deus em nós. Nós oramos também por atos de justiça, Senhor, nessa manhã. Ações concretas, ó Pai, que mostrem esses frutos na nossa vida, Pai. E o Espírito Santo traz ao meu coração que pessoas que estão ouvindo essa palavra têm um peso no coração que precisam perdoar. Algumas pessoas precisam perdoar, precisam se humilhar e perdoar outras. E algumas pessoas também precisam se humilhar e pedir perdão para outras. O Espírito Santo coloca nesse momento esse peso, para que você pratique este ato de justiça. E esse ato de justiça vai restaurar a comunhão e o vínculo em algumas casas, em algumas famílias, em alguns ambientes de trabalho, de pessoas que estão me ouvindo aqui. Então pratique essa justiça de Deus e você vai ver os céus abertos sobre a tua vida e a tua vida sendo avivada na presença do Senhor. Assim nós oramos, Senhor, para buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça em nossas vidas, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos nesse dia, pois temos sede e fome pela tua justiça. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, que Deus te abençoe, te dê um restante de semana cheio da graça, da presença, da unção, da consolação do Espírito Santo sobre você. Quarta-feira que vem, nós continuaremos no nosso devocional. Curta, compartilhe, comente, espalhe a boa notícia, a justiça de Deus revelada no Evangelho. Deus te abençoe. Grande abraço.